Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês, mostrar para vocês aqui dois guest poses que a gente teve no Detroit Pro, show que aconteceu nesse último final de semana, organizado pelo Fouad Abiad, e também comentar com vocês sobre a categoria Classic, que vai ser bem rápido porque a gente não teve grandes surpresas. Começando aqui pelo guest pose, a gente teve o Niall Darvin, cara top 5 do Mr. Olympia, com uma linha fenomenal, na minha opinião, tá? Que não vale de merda nenhuma, como eu sempre falo pra vocês. Hoje, na categoria Classic, olhando dentro do top 6, as duas melhores genéticas, na minha opinião, é o Matheus Menegatti e o Niall Darvin, olhando para o que pede a categoria Classic Physique. Aí você fala assim, pô João, mas o Ramon não é uma melhor linha e tal. O Ramon também tem uma linha excelente, eu colocaria o Ramon aí como um top 3 dentro desse meu ranking de linhas pra categoria Classic. O Ruff eu não ponho por causa da questão dele ser muito baixo, então ele acaba tendo muita falta de volume. Se ele fosse 10 centímetros mais alto, 5 centímetros mais alto, eu colocaria ele nessa conversa também. E por quê? Porque se a gente for ver, o padrão da categoria Classic é basicamente o Sebum. E o Sebum ele tinha o quê? Uma largura de cintura escapular muito larga, uma cintura fina, uma perna muito arredondada. Era basicamente isso que tinha o Sebum, que fazia ele ter uma linha que era tão boa para a categoria, né? E uma dorsal também com uma inserção bem baixa, parecida com o que a gente tem aqui. Agora, se a gente olha, por exemplo, por que eu falo que o Menegatti e o Niall, eles têm uma linha, na minha opinião, melhor do que a do Ramon? Porque se você for olhar, a questão da dorsal aqui do Niall, ele tem uma dorsal que vem mais de baixo e tem mais largura. O Ramon, infelizmente, ele não consegue ter essa maior largura na dorsal dele, como o Niall tem aqui, por causa que é uma questão genética, é uma questão realmente de quão baixo que é a inserção da sua dorsal. Mesmo assim, o cara é Mr. Olympia, então a gente tem que, pô, com certeza ver que o cara tem muito mérito. E o Niall, ele tem a cintura mais fina. Agora, olhando o Matheus Menegatti em comparação com o Niall, o Menegatti ele tem uma largura de cintura escapular muito larga, parecido com o Mike Summerfield, só que o Mike Summerfield não tem a cintura tão fina. Então, se você for vendo todos esses pontos, eu acabo fazendo esse ranking aí de, colocando o Ramon, top 3, sendo o Niall e o Menegatti ali, na minha opinião, as melhores linhas para a categoria Classic, não falando no geral, e o Ramon como um top 3, e quarta a gente pode até colocar o Mike e o Ruff Diesel, beleza? Bom, e aqui a gente pode ver que o cara tá muito bem, ele veio relativamente seco, né, pra poder fazer um guest posing. Aqui, pô, se o cara meter um mesinho de preparação, ele consegue estar competindo, tá realmente bem seco, não veio gigante, como é normalmente o padrão da gente ver em guest posing. E esse cara aqui, na minha opinião, ele vai estar dentro do top 3 do Mr. Olympia na Classic, porque a linha dele realmente é muito favorável, ele vem trabalhando e melhorando muitos pontos, vem colocando volume nos lugares que precisa, ele tem relativamente ainda o limite de peso bacana aí pra poder estar colocando, então eu acho que ele possivelmente vai estar dentro do top 3. Aí, um outro cara que veio fazer aqui um guest posing, que eu até achei que ia competir, foi o Kim Angel, que é um cara que também... Eu gosto do shape dele, principalmente porque ele é um cara que apresenta muita condição, só que é um cara que ele tem alguns detalhes que acaba não favorecendo quando a gente olha ele no palco. Quando você olha no Instagram ele é muito impressionante, mas olhando aqui no palco dá pra gente ver como as costas é muito lisa, falta muito volume aqui, dá pra gente ver como o abdômen também falta marcação e eu acho que isso tira muito da estética do shape dele. Se ele tivesse mais marcação no abdômen, eu acho que ele teria um shape muito mais impressionante, e embora seja um shape realmente muito bom, ele tem uma largura de cintura escapular que é muito favorável, só que a largura de cintura é muito grande, então isso acaba tirando um pouco da estética dele, mas veio aqui, fez um guest pose muito interessante. A gente não conseguiu ver tanto volume dele comparado com o One Punch Man, porque ele tá basicamente uma semana, 2 semanas pós-palco, né? Bom, e da categoria Classic a gente não teve grandes surpresas, porque basicamente o Wesley Visser subiu e a gente não tinha nenhum cara no nível para poder estar batendo com ele. Então, sendo sincero com vocês, tirando o Wesley Visser aqui, eu não conheço nenhum desses caras, tá? Sendo bem honesto com vocês, então eu também nem vou abrir aqui o Instagram de cada um pra gente poder comentar, pra falar se foi justo ou não, porque aqui eu acompanhei as imagens do show, vi os confrontos e eu acho que não tem nenhuma dúvida que o Wesley Visser é o melhor cara. A gente tem assim atletas muito bons, só que realmente o Wesley Visser acabou sobrando, como vocês podem ver aí nas imagens, então eu acho que não tem grande segredo aqui pra gente poder comentar sobre a categoria Classic. Eu acho que mais do que justo, e assim, eu não
sei, não entendi por que o Matheus Menegatti não foi competir, não entendi por que outros atletas também do Brasil não foram competir aqui. Aqui a gente com certeza teria muitos atletas da categoria Classic do Brasil podendo ficar em segundo lugar e rivalizar com Wesley Vissers. Então a gente tem muitos atletas bons da Classic, como por exemplo o Fábio Júnior, como por exemplo o Eric Selvagem, o Eric Widberg. Esses atletas competindo aqui, eu tenho certeza que eles iam ficar muito bem colocados aqui em segundo lugar para poder bater no Wesley Vissers, só que eu não sei se eles estavam colocando esse show aí no radar deles para poder competir, ou se eles estão no momento de preparação para poder competir no segundo semestre desse ano, mas eu acho que esse show aqui, como é um show que o palco deles, sempre eu tenho que falar do palco, sempre que eu falo desse show eu tenho que falar do palco, o palco desse show, ele é um espetáculo à parte, ele gera muita atenção, gera muita atenção para todo mundo só de ter esse palco. Então eu acho que é um show de muita relevância que está crescendo cada vez mais no cenário, e eu acho que os brasileiros deveriam estudar melhor aí a possibilidade de sempre que puder, sempre que possível competir nesse show, porque vale muito a pena e aparenta ser um show muito bem organizado, né? A gente não vê os atletas falando mal desse show, vê os atletas comentando que é um show muito organizado, um show muito bom, com um palco muito bom. Se você quer ter as melhores fotos, vale a pena competir nesse show aqui, que você vai ter garantia de ter as melhores fotos da temporada. Beleza? Vou encerrar esse vídeo por aqui então, agradeço demais do fundo do coração a você que assistiu esse conteúdo até o final, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui, qualquer crítica ou elogio também é muito bem-vinda pra gente poder melhorar a nossa produção de conteúdo. Se você viu até o final, dá uma conferida se você já tá inscrito aqui no canal, se não tiver inscrito ainda se inscreva, que eu garanto pra você que vale muito a pena. Agradeço muito você que viu até o final, falou e até o nosso próximo vídeo.